Bem-vindos ao sexto episódio do Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, seu host, falando diretamente de Tanger, Marrocos. E ao meu lado temos Rafael Lima, nosso co-host. Rafa, como que você tá? Tá falando Eu aonde? adoro o Mitch, você apontou do meu lado e tava a Ju. E eu fiquei, ok. Bom, aqui tá Tô... pra cá. Então, Tudo bem. Cara, friozão aqui em Curitiba, mas fazer o quê? Faz parte. Continuamos a batalha. Curitiba é famosa, né, por clima ártico. Mas, bom, a nossa convidada de hoje é a Juliana Fragato. A Ju é criadora de conteúdo na Statnos, a versão alemã da SETI. Ela se mudou de São Paulo para a Alemanha aos 21 anos e estudou engenharia de produção na Universidade de Bremen. Ela é uma ANCAP assumida e hoje vai contar para a gente da jornada dela. Ju, prazer ter você aqui conosco. Como você tá? Tá falando aonde? Olha, é uma honra eu estar aqui com vocês dois, tá? Vocês dois são os meus ídolos de verdade e ah, que delícia poder ter esse talk com vocês. Eu tô na Alemanha ainda, eu vou me mudar da Alemanha, mas eu tô aqui perto de Munique, porque eu tô ainda organizando alguns documentos para realmente fazer minha saída definitiva da Alemanha. Maneiro. Você está, então, na Baviera, sul da Alemanha. Isso. Legal. Bom, antes da gente começar a falar de Alemanha, como que você foi parar aí, afinal de contas? Na real, foi um acaso, porque eu não tenho nenhuma ligação com a Alemanha. A minha família, ela morou na Inglaterra, então eu sempre tive, assim, essa ligação, por exemplo, morar fora do país, fui visitar eles lá, então eu já tinha essa coisa, tipo, puta, que legal, assim, não só porque eu nasci no Brasil, que eu tenho que ficar aqui para sempre, e eu gostei muito, eu adorava falar inglês, então eu falei, eu vou eventualmente sair, eu só não sabia quando e como. O acaso veio realmente porque eu estava namorando um menino de Floripa, e o sul da Alemanha, ou o sul do Brasil tem uma relação bem forte com a Alemanha, e a gente estava no namoro à distância, e estava um pé no saco, né, fica sempre viajando de lá e para cá, e ele ia fazer um doutorado na Alemanha, e a gente meio que fez um plano da gente poder ficar junto, na mesma cidade, morar junto e tudo mais, se eu fosse também para a Alemanha, entendeu? Porque ele falou assim, você quer sair do Brasil de qualquer forma, por que não junta útil ao agradável? Eu falei assim, tá bom, mas eu não falo alemão, eu não sei nada. Eu falei assim, tá, então aprende, quem quer dá um jeito, quem não quer arranja uma desculpa, né? Então eu comecei a aprender alemão, e foi assim que veio, mas até então eu não tinha nenhuma influência com a Alemanha. E ele me providenciou, por exemplo, um software que eu até poderia recomendar para o pessoal, que chama Rosetta Stone, que foi como eu realmente comecei a aprender alemão. Eu não tinha, assim, condição financeira de pagar um curso, principalmente professor particular. E alemão não é uma das top, a língua que o pessoal mais quer aprender. Mas, como eu falei assim, eu vou me transferir minha universidade para a Alemanha, continuar estudando lá, fazer toda essa transcrição, porque eu também sou cidadã italiana, o que facilita bastante para ficar na Europa. Então, eu resolvi me mudar. Eu aprendi alemão na raça, assim, realmente estudando online, e vim para a Alemanha. Porque ele veio também fazer o PhD dele. O bom de tudo é que quando ele foi nesse instituto de pesquisa, que ele foi fazer esse PhD, ele conversou com a chefe dele e perguntou se a chefe poderia me oferecer um estágio. Então, eu meio que já vim para cá com contatos, assim, com uma forma de eu já começar a trabalhar aqui. Ok, acho que tem bastante coisa que a gente pode começar a destrinchar dessa resposta. Foi bem completo. Primeiro de tudo, eu acho bem legal, assim, como toda a história de como a pessoa vai para o exterior é diferente, sabe? A gente já está agora no podcast número 6, e assim, às vezes é porque um amigo ofereceu uma vaga, às vezes é porque conseguiu um intercâmbio de estudo, e às vezes pode vir até de, assim, relacionamento, sabe? Cada história é diferente, sempre tem várias maneiras como uma pessoa pode acabar indo para o exterior. Acho legal pontuar isso. E em relação ao alemão, então, você começou a estudar ainda quando você estava no Brasil e estava estudando por alguns meses antes de subir para a Alemanha, foi isso? Isso. Para também já conseguir, porque como eu queria estudar na universidade, eu sabia que eu tinha que ter um nível de proficiência muito elevado. Eu tinha que ser C1, né, o nível
quase que abaixo de língua materna, então eu tinha que ser C1. E a maravilha da rede de contatos é porque esse instituto de pesquisa, o diretor do instituto, ele era professor na universidade. Então, ele escreveu uma carta na universidade, me assumindo como uma aluna convidada, até eu ter a proficiência necessária para poder me registrar, assim, me matricular como aluna regular. Porque senão eu só poderia fazer matérias, mas eu nunca poderia me formar. Então, foi o que eu fiz. Entendi. Tem algumas diferenças, então, pelo que eu tô ouvindo de ti, da experiência que eu tive na Áustria, que, para quem não sabe, eu cheguei a fazer faculdade na Áustria e com algumas diferenças. Lá o que eles pediam era o teste do B2+, ou seja, a Europa tem esse sistema europeu como é que é? De proficiência de idiomas, basicamente, que é A1, A2, B1, B2, C1, C2. C2 é mestre completo, A1 é, sei lá, fala 100 palavras do idioma, alguma coisa assim. Então, na Áustria eles estavam pedindo B2+, que é tipo o B2 tirando nota 90, alguma coisa no teste, sabe? O nível alto do B2. Na Alemanha pedindo C1, caraca, já é um pouco mais difícil. Mas o que tinha também de diferente, que pelo que acho que deve ter sido pelo seu contato mesmo, não sei se era o geral, mas na Áustria eles faziam um negócio que quando você não tem a proficiência do idioma, você pode se inscrever na universidade, você pode fazer curso de idioma na universidade também, você pode fazer as matérias que você quer, só que você não consegue ganhar a nota da matéria, tipo, você não consegue fechar a matéria. Você pode começar a fazer a Tá matéria, mas suspenso ali, tipo. exato. Se até o final do semestre você não consegue a tua proficiência, você pode até fazer o teste da matéria, mas você não vai conseguir ela como matéria concluída, sabe? Então, o que algumas pessoas às vezes fazem é, tipo, entra na matéria já pensando que, nesse semestre eu vou conseguir a proficiência do idioma, e se não consegue a tempo, deixa para fazer, tipo, recuperação e tal, empurra o máximo possível para Dá um jeito, né? depois, né? Mas... Para conseguir fazer normalmente equivalência na universidade ou na instituição de ensino que a pessoa está atualmente registrada, né? Se não tiver nota, eu não sei se a universidade aceitaria os créditos de uma universidade diferente sem nota. Não sei, acho que vai de cada caso ao caso. Verdade. Então, no seu caso, você fez uma transferência de curso, certo? Você estava inscrito numa universidade brasileira e trocou para uma alemã, certo? Isso. Na real, eu comecei a estudar engenharia de produção na FEI, bem famosa em São Bernardo do Campo, em São Paulo. E eu escolhi exclusivamente engenharia porque eu queria ter um curso como se fosse um passaporte para mim, assim, porque eu não sabia o que eu queria fazer, então vamos fazer alguma coisa que seja mais internacional possível. Eu fiz engenharia, produção. Então, eu tranquei por um tempo para eu saber se ia dar certo ou não essa transferência, porque como eu tinha essa coisa de aluna convidada, eu realmente não sabia se eu ia conseguir. Eu fiz 3 semestres na FEI, e eu fui para fora, e depois, uma hora, eu voltei para o Brasil e cancelei minha matrícula e me matriculei lá efetivamente na Alemanha, aqui, né? Isso. Eu gostei dessa de fazer uma habilidade exportável, né? Isso é uma coisa que eu vivo falando pra galera. Eu falo assim, gente, primeiro, não façam direito. Por que você vai fazer um curso que literalmente só tem uma utilidade, que é, tipo, estar no Brasil? Eu não entendo. Segundo, tentem fazer alguma coisa que você pode levar e vender em vários outros países diferentes, né? O que geralmente a galera pensa em TI, mas engenharia de produção. Coisas precisam ser produzidas. E engenharia de produção, na verdade, é gerir projeto. Então, assim, eu sei organizar alguma coisa e fazer isso acontecer. Isso tem demanda em qualquer lugar do mundo. Então, eu gostei dessa essa mentalidade, é uma parte da mentalidade que a galera acho que teria que ter mais, assim. Eu só tenho como recomendar, porque, assim, tem bastante demanda, lógico, se você só chegar com um diploma, não vai ter chance nenhuma, você também tem que mostrar alguma experiência. Eu acho que principalmente quando você é estudante, ninguém quer colocar a mão no fogo por você, então foi a minha sorte aqui na Alemanha chegar, porque eu nunca tinha trabalhado, eu só estava só estudando em São Bernardo, e então eu tive essa primeira experiência de estágio, e depois eu fiz mais 4 estágios na Alemanha antes de eu de ser efetivada, e todos eles, sem exceção, foram por networking, foram por rede de contatos, porque toda vez que eu mandava currículo, eu era rejeitada, ninguém me aceitava, eu achava,
vai ser difícil. Então, assim, quanto mais você vai aprendendo isso você não consegue fazer só no papel. Isso tem a ver com, na Alemanha você realmente só consegue o emprego de verdade depois que você já está formado, ou sei lá, já tem uma experiência de trabalho maior antes E de também tem aquelas fazer um leis de estágio? efetivação, né? Na Europa é meio diferente, né? Isso, não tem, assim, você tem 2 tipos de estágio, é o estágio que você fala de trabalhar full time, que eles chamam de practicum, já para falar alguns termos, practicum, que você trabalha 40 horas na semana, e o mais interessante é que quando você está na universidade, por exemplo, e você faz um practicum, você pode pausar a sua universidade, porque a carga é tão grande, você tem que trabalhar o dia inteiro, que você não consegue ir nas aulas. Uma coisa muito boa na Alemanha, que foi o que me permitiu fazer tudo o que eu fiz, foi porque as aulas na Alemanha não tinha obrigatoriedade, não tinha chamada e não tinha essa coisa de assistir presencialmente e ter que assinar alguma lista, ter que fazer uma coisa. Então, o que eu fiz? Como eu fiz 4 estágios, porque eu precisava me manter aqui com dinheiro. E eu também precisava me formar, porque eu não queria ficar estagiária para sempre. Então, eu tinha que trabalhar, e eu matava a aula, porque eu não tinha como ir nas aulas, e à noite eu estudava. E aprendia alemão paralelamente e estudava mecânica dos fluidos. Ok, Então, isso já é algo muito mais positivo Só no também em Mediflu já dava para ter parado, mas porra. O isso. famoso quem quer dar um jeito, né? isso. Isso. Isso já é mais benéfico, assim, do que o que eu tinha visto na Áustria, porque eles realmente tem lista para praticamente tudo, pelo menos na universidade que eu estava. Não sei se também tem diferença se você está numa Fachhochschule e numa Universität, que, assim, nesses países de língua alemã Pronto, tem, os dois falando alemão e eu me sentindo alienado aqui, que eu só tem falo inglês. diferença entre locais que você... É que, assim, ambos esses termos, Universität de universidade e Fachhochschule, são para a formação superior, né? Eles são cursos depois do ensino médio, mas eles não são exatamente iguais, né? Então, a universidade, no geral, é um pouco mais voltada também para o acadêmico e para, sabe, bacharelado, mestrado, enquanto o Fachhochschule é mais de especialização numa profissão, tipo, sei lá, 2, 3 anos, uma coisa assim. É tipo técnico e curso completo, né? Digamos assim. Mas você acha que talvez isso tenha a ver com o fato que, assim, por exemplo, o teu curso, Francisco, teu curso na Áustria não era era o que mesmo? É informática de negócios. Cara, Sim, mas assim, mas é que eu tô pensando que talvez como o da Ju era mais industrial mesmo, numa cidade mais industrial, num país industrial, acho que os caras eram mais práticos, de tipo, mano, é o seguinte, você só precisa passar, faz as coisas aqui, a gente sabe falar e tudo mais, enquanto o teu era meio, não, vamos ser mais chatinho, bem porque possível. Bem talvez tenha possível. a ver Até com porque é isso, uma tipo, cidade mais a de. realidade se impondo, sabe? Uhum. Eu acho que é bem possível isso. A universidade também que eu estudei era bem nova, então, assim, talvez não tenha. Já não estão tão safos de como fazer as. Eu tava no mundo da Disney um pouquinho de o ideal, até dar uma segurada. Ah, entendi. Eu esqueci de comentar que tem outro tipo de estágio que você pode fazer, eles chamam de Werkstudent, que você só trabalha no máximo 20 horas na semana. Então você consegue balancear estudos e tudo mais. Mas normalmente você não recebe tanto que dá para, por exemplo, morar em república ou, por exemplo, pagar aluguel, pagar calção. Eu acho que é um fator muito importante para quem quer morar fora, por exemplo, na Europa, quando você aluga uma casa, você tem que pagar o calção, que muitas vezes você tem o dinheiro, coloca aí de 2 a 3 mil euros, você tem o dinheiro, mas você não tem não tem acesso a esse dinheiro, porque você tem que dar como calção. Então, é importante isso. Mas como que é a parte, assim, de. Tanto dos custos do estudo quanto de acesso a bolsas, talvez? Eu gostaria de ouvir um pouco disso na Alemanha, porque, assim, geralmente, se você é cidadão da União Europeia, você pode estudar de graça numa universidade pública, não? Se você comparar o que eu estava pagando na FEI, por exemplo, eu pagava mais ou menos 2 mil reais de mensalidade. Então, quando eu vim para todo mês, né, mensalidade, e quando eu vim para a Alemanha, eu pagava em média 300 euros por semestre para estudar. Então, Uhum. para mim, foi mais vantajoso nesse aspecto de custo, realmente. E muita gente na União Europeia fala do Erasmus,
que é essa cooperação que ele tem entre os europeus. Então, tinha bastante gente da Espanha, tinha bastante gente de Portugal, que vem, faz um semestre e vai embora. Mas vem, assim, com essa intenção de vir, fazer algumas matérias, eventualmente curtir o verão e vai embora, sabe? Isso. Outros estágios, outras bolsas eu não conheci. Eu também não fui muito atrás, mas Erasmus é uma coisa bem forte que estava aqui, assim. Você vê que tem vários alunos de Erasmus. Uhum. Verdade que geralmente, assim, os alunos que eu conheci do Erasmus eram mais de curtir, viajar enquanto eu tô no outro país e depois era meio que semestre de férias, assim, sabe? Isso, pega uma matéria, aquela matéria assim, bem fácil, de final de curso e vai Os curtir. participantes Sim. lá, né? Isso, A isso. parte de humanidades da engenharia ali. Peguei redação e, sei lá, introdução à economia. Foda-se. Isso. Não, quando eu tava usando engenharia aqui no UTFPR, aqui no Paraná também tinha todo semestre tinha uma matéria de humanidades, o que todos os alunos de engenharia faziam era pular todas essas matérias, e daí quando ele tava falando, tipo, cara, eu não aguento mais, ele fazia um semestre só delas. Era o jeito que a galera dava uma aliviada, assim. Uhum. Outra coisa que, assim, acho que vale muito ressaltar isso aqui para o pessoal que pensa, talvez, que tá, sei lá, indo começar um mestrado agora, indo começar o bacharelado agora, é essa questão de custo, porque é realmente muito absurdo, assim. Se você tá para estudar em uma universidade privada no Brasil, você vai pagar 1.000 e poucos, 2.000 por mês. Esse é o preço que você paga em um semestre lá na Europa. Eu até ia perguntar, essa taxa é, tipo, bem simbólica, assim, né? Só pra não ficar de Então, graça, pra você não se folgar, né? depende se tu tá numa universidade pública ou privada, né? Eu acho que no seu caso era uma universidade pública, não, Ju? Isso, isso. Ok. E nesses 300 euros estava incluso também o vale transporte, que eu podia andar em toda a cidade, nos metrôs, ônibus, de graça, né? Assim, já estava incluído. Na Áustria também era praticamente a mesma coisa. Para quem não era cidadão da União Europeia, era tipo 700 euros por semestre, o que ainda é assim, é tipo 2 mensalidades de uma universidade privada no Brasil. Sabe? Então, para quem está indo estudar em universidade privada no Brasil e sei lá, não tem bolsa, cara, o que vai ser melhor assim, para sua carreira, para o seu currículo, para sua experiência de vida? Ter se formado numa universidade privada assim, do Brasil, no estado que você nasceu, mora a vida inteira, ou você talvez estudar na Europa e quem sabe até voltar, sabe? Se você volta e diz, olha, sou formado na Universidade de Bremen na Alemanha, sabe? Que nome que isso tem, que prestígio que isso tem comparado com aquilo O que isso fala todos os sobre você, concorrentes né, em também termos têm. de esforço também, né? O que isso sinaliza? Exato, e assim, Muito importante. e estudante tem muita vantagem, assim, a Ju mencionou a parte do vale transporte, novamente, não sei como é na Alemanha, mas na Áustria também tem, tipo, desconto no plano de saúde, se você é estudante, tipo, menos de 1/5 do preço do custo do plano de saúde normal, né, o plano de saúde público lá que eles têm. Você tem acesso a Studentenheim, que é essas repúblicas, essas fraternidades de estudantes, que também o custo do aluguel é bem mais barato do que seria normalmente, né? Então, assim, o seu custo de vida é praticamente todo subsidiado, né? É baixo. Então, enquanto você é estudante, você paga bem pouco. Inclusive, eu conheço bastante gente que, sabe, aqueles estudantes que esticam o curso sabe, demora 2, 3 semestres a mais para acabar porque querem continuar tendo as mamatas de estudante. Não é uma recomendação minha, mas, né, O fato é que mostra que acontece. o custo de vida é baixo e é atrativo nessa questão, né? Então, como que é isso na Alemanha, Ju? Exatamente assim, tem esse desconto no seguro. Assim, na Alemanha, o convênio, o seguro de saúde, ele é obrigatório, então você tem que ter. Então, mesmo ele sendo público, você também tem que pagar. Então, você tem esse desconto sim de estudante, você tem que só comprovar que você tem. Você tem também desconto nos bancos. Quando eu cheguei aqui, eu também não sabia muito assim, que precisa abrir uma conta no banco, você paga mensalidade no banco também para ter a conta, antes das fintechs. E quando você comprova que você é estudante, você tem não precisa pagar essa taxa. Essa coisa que você falou de morar nessas repúblicas, você só consegue se você realmente conseguir uma vaga, porque é bem concorrido. Então, tem, assim, sei lá, 100 apartamentos para sei lá quantos estudantes. Então, você tem que conseguir essa chance. Mas muita gente mora em república, então
tem muitos apartamentos ao redor da universidade, então, assim, é bem acessível, com pouco dinheiro dá para viver, dá para vir para estudar. Porém, eu acho, assim, minha sincera opinião, eu fiz a universidade porque eu vim de uma educação que você precisa ter um diploma, porque senão você não é ninguém na vida, entendeu? Então eu cresci ouvindo: "Você precisa passar na universidade, você precisa passar na USP", era o que eu escutava: "Melhor universidade do Brasil", foi assim que eu não passei na FUVEST, eu estudei, estudava e não passava, então assim, eu me sentia até mal e eu acho que hoje nunca foi, não vou dizer fácil, mas nunca foi tão acessível você conseguir fazer alguma coisa sem necessariamente ter que passar por uma universidade. E legal, eu estudei na Universidade de Bremen e tudo mais, mas depois que o tempo passa, a galera começa a te conhecer através de resultados. A não ser que você vá para uma coisa bem acadêmica, alguma coisa que você realmente precisa comprovar, medicina, talvez que você precisa ter vários certificados, mas hoje o pessoal se importa o que que você é, o que que você consegue fazer e não onde você estudou, até porque eu nem lembro das coisas que eu estudei. Muitas coisas eu juro que eu só decorei, queimei meus neurônios para decorar, para passar na prova, assim, eu não me sinto, assim, uma engenheira nata, até porque eu nunca 100% trabalhei com engenharia, mas eu sei o que que eu posso fazer e que problemas que eu posso resolver. Então hoje não existe só, assim, universidade ou, não sei, fazer outra coisa que você vai ganhar pouco dinheiro. Você consegue ganhar muito dinheiro ou você consegue ser muito bem-sucedido sem necessariamente ter que ir na universidade. Não, eu acho tão bom que a gente chegou nesse ponto, cara, que alegria. Mas é também, essa é uma coisa assim de Europa, né? Quando você vai para lá, geralmente as pessoas são introduzidas por onde ele trabalha ou o que ele já fez. No comecinho ali, nos seus primeiros, é tipo, ah, tá, ele estudou em tal lugar com tal pessoa. Tem Aham, mais isso, assim, tem o nome de sim. quem tava junto, mas depois de tempo passa isso. Eu gosto desse desapego, cara. Sim, por isso que eu também sou radical, porque eu acho que isso não acrescenta em nada. Eu sofri muito preconceito por eu não ter um mestrado, porque aqui eu só fiz o bachelor, então aqui muita gente já Uma emenda o coisa aí, mestrado. tipo, mas isso é meio inflação de diploma? Tipo, todo mundo é Mas, formado, então quem tem o Rafa, mestrado? Isso, seguinte, o bacharelado por aqui ele leva 3 anos e o mestrado 2. Então, Ah, a tá, tá. graduação brasileira de 5 anos é basicamente o pessoal aqui emenda bacharelado e mestrado. Sabe? A grande maioria do pessoal que vai para a Tá. universidade já junta os dois de uma vez e sai mestre. Entendi, isso. entendi, No, entendi. no Brasil, o mestrado é muito mais assim algo elevado e Uhum. bastante gente que sai da graduação, tipo, opta por uma pós-graduação, mas não pelo mestrado em si. Aham, Aqui sim. Não, eu tem uma lembrei disso cultura agora. muito maior de Aham. mestrado. Não, eu lembrei disso agora, porque quando eu estava em psicologia, era 5 anos, né, daí uma amiga nossa, ela foi pra Espanha, e daí era tipo, ela transferiu o curso pra Espanha, e daí era tipo: "Ah, aqui o pessoal se forma em psicologia e não pode atender". Eu fico tipo: "Como assim?". "Não, porque aqui é tipo 3 anos e tudo mais". Eu falei: "Ah, tá, legal, então, tá". Então depois tem que fazer um mestrado de especialização pra atender e tudo mais. Eu fico tipo: "The fuck?". Isso. É, e esse também é um dos grandes motivos, porque eu também sofria preconceito aqui, porque você não tem mestrado, e eles são, assim, realmente um país que vão na nota, você precisa ter uma nota perfeita, você tem que estar, assim, tem que gabaritar na prova para você ser bem-sucedido, porque se você eu me formei com uma nota que é equivalente a um 7, 7,5, e que para mim já foi assim: "Nossa, não passei no 5 na média", mas para eles é uma Sobrevivendo. nota muito ruim, Uhum. e quando você faz um mestrado, normalmente a carga não tem tanto cálculo, não tem tanta física, então você consegue melhorar a sua nota, porque eles fazem um combinado da nota do bacharelado e do mestrado, então a sua nota final é a nota do mestrado. Como eu nunca tive a nota, tanto no processo seletivo nas empresas, eu tinha que colocar minha nota, e eu tinha certeza que tem um filtro ali, que se eu colocar uma nota ruim, eles vão me cortar e eu não vou nem ser Já chamada era para programa entrevista. mesmo, não era ninguém nem olhar, né. É, Uhum. isso. Essa é uma questão que, assim, tem menos do ramo de tecnologia, felizmente, mas o mundo alemão, no geral, ele é muito apegado a títulos. Assim, os professores de universidade chega até a ser meio ridículo quando você vê os documentos e tal, eles se apresentam como doutor, magistrado, mestre, engenheiro, bacharelado, tipo, o cara vem Tipo com... título monárquico, né. Vem Duque não sei o como... quê, visconde não sei o quê, barão não sei o quê, contra cor não sei o Exatamente, quê, 6 sobrenome diferente. Porra. exatamente. Isso, Chega Aham. a ser meio ridículo até, mas é parte da cultura local. Cultura. Cultura dos Sabe? isso. povos, sim.
Então eu tenho como recomendar se a pessoa tem interesse nesse tipo de estilo de vida, se a pessoa dá valor para certificados, para isso, a Alemanha é o lugar perfeito. Mas eu acho que se você quiser promover uma mudança, se você quer realmente melhorar as coisas, otimizar as coisas, a Alemanha não é o país certo para vir. E também para viver livre de impostos, também não. Bom, vamos falar um pouco então nessa parte de viver, né? Você Uhum. morou em quais cidades da Alemanha? Peraí, primeiro, quantos anos você já morou na Alemanha e em quais cidades você morou desde então? Olha, esse ano são quase 8 anos. Quantas cidades? Muitas. Quantidade Muitas, sim. porque sim. Muitas. Olha, eu vou dizer que mais de 10, com certeza. Eu já morei tanto em Berlim, já morei em Frankfurt, já morei em Munique, morei em Bremen, quase morei em Hamburgo e também nas cidadezinhas do interior, cidadezinhas adjacentes, assim. 8 anos. A maioria do tempo morei em Bremen, lógico, por conta da universidade, dos estágios. Dos 4 estágios, 3 foram em Bremen, e muitos deles eu tinha que ir na fábrica, então eu tinha que estar lá. Mas depois, conforme eu comecei a trabalhar com home office, eu acabei ficando mais livre. E eu também cheguei a morar por 8 meses em Praga, na República Tcheca. Durante essa coisa de lockdown e home office, ninguém vem para a fábrica mais. Eu fui para Praga. Peguei um Airbnb lá e fiquei lá um tempão. História exata do nosso último convidado, inclusive, que estava trabalhando na Alemanha e depois, quando começou o Covid, foi-se para a República Tcheca. Não vou ficar nessa merda comunista com lockdown pra tomar. Eu vou tomar cerveja em Praga, foda-se. Exato. Sim. Tá Bom, das certo. cidades que você Teria morou, feito igual. você passou a maior parte do tempo em Bremen, mas também morou em algumas outras. Quais são as cidades que você mais gostou, assim, e quais são as principais diferenças que você vê, assim, entre as regiões da Alemanha? É muito grande, tipo, sei lá, sul do Brasil, nordeste do Brasil, norte, que, sabe, tem muita diferença, ou é mais, sei lá, só sotaque? Quais são as experiências em relação a isso? Não é igual ao Brasil, realmente não tem essa discrepância tão grande. As cidades são bem parecidas, você pode ver que todas as cidades alemãs sempre têm um centrinho, uma igrejinha e um riozinho, é sempre a mesma coisa. Eu peguei um hábito nas nossas conversas de abrir o Google Maps da cidade, botar no Street View e ficar rodando pela cidade só pra pegar uma vibe, assim, e é muito isso. Sim, elas são bem parecidas, tem sempre as mesmas lojinhas, tem basicamente sempre os mesmos restaurantes, então você não consegue perceber muita diferença. Principalmente, eu morei ali perto de Düsseldorf e Colônia, que tem várias cidades perto, tem Essen, assim, você realmente não consegue perceber a diferença, você só vê a diferença na placa dos carros, porque é tudo bem parecido, é tudo bem uniforme. Talvez um prédio, uma coisa diferente, talvez tenha um porto muito grande, por exemplo. Eu acho que Hamburgo é uma cidade muito bacana, muito, muito bacana mesmo, porque eu não sei, tem uma vibe assim, principalmente com o porto, quando você anda assim, é muito gostoso, tem bastante coisa. Eu sou de São Paulo, eu adoro cidade grande, então para mim só vinha em consideração Hamburgo, Berlim, Frankfurt e Munique. Berlim é uma cidade totalmente não alemã, por isso que tem tantos expats lá e tudo mais. Eu acho que é a única cidade na Alemanha que você conseguiria alguma forma de sucesso sem falar alemão, porque eu acho que a Alemanha não é muito aberta para estrangeiros. Então, eu acho que Berlim é a única cidade que fala: não, a gente vai fazer do contra. E eles fazem, então eu acho que é muito legal, assim, pode ser o primeiro pé de entrada para quem não fala alemão de jeito nenhum e só sabe se virar no inglês, pode ser Berlim. Frankfurt já tem aquela coisa assim mais do centro financeiro e tudo mais, mas também é só naquele centro ali com os arranha-céus. Então, se tá fora, você também sabe. Fala para. Frankfurt vale mencionar também que é um dos maiores aeroportos do mundo todo. Então, para quem quer ter conexão internacional de viajar bastante, fazer negócios, etc., isso é um fator de localização Hum. foda em Frankfurt. E se prepare pra andar, cara, porque se eu for pegar conexão em Frankfurt, meu Deus do céu. Isso. Minha conexão pra Estônia foi lá, eu atravessei aquela porcaria inteira andando. Tá xingando os caras já, falando. É bem Tá no mesmo grande. bairro, né, aquele aeroporto. Né, a cidade ele trouxe, tem 3 pistas. Porra. Em Munique, Ou eu que nem não The Gole, que tem recomendaria. bondinho dentro, né? Que tem trem dentro. Tipo, meu Deus Uhum. do céu. Sim, sim, você consegue.
já comprar o ticket do trem para desembarcar no aeroporto. Uhum. E a última cidade de Munique, eu não recomendaria para quem está começando a jornada, porque Munique é bem tradicional, a Bavária é bem clássica, tem um sotaque bem forte que até eu fico às vezes assim, oi? O que você falou? Porque eles têm orgulho do sotaque deles, de falar o Bayerisch, e eles não vão abrir mão disso, pelo menos os tradicionais mesmo. Então, já é mais difícil, assim. Mas, em compensação, tem as melhores cervejas, né? Tem Weihenstephaner, tem Augustina, tem Paulana, tudo vem da Baviera, né? Então, Mas... pesar o que... esse dá para comprar em todos os mercados. Você pode estar lá no norte, quase na Dinamarca, dá para comprar também cerveja da Baviera, não tem problema não. Aqui é um país onde a cerveja é mais barata que água, então... Justo. Então, essas são as 4 principais cidades, assim, Hamburgo, Berlim, Frankfurt e Munique. Das cidades pequenininhas, assim, alguma gema escondida, algum assim, lugar que você acha que... Não, para quem quer uma cidadezinha menor, uma vila que vale a pena conferir? Tem uma vilazinha perto de Stuttgart, que eu também morei em Stuttgart, e aí eu fui para essa vilazinha que é muito, muito fofinha mesmo, assim, bem tradicionalzinha, chama Esslingen. Bem fofinha. Tentando achar no mapa aqui. Isso, abaixo de Stuttgart. Esslingen, ok. Am Neckar, isso, tem o rio o Neckar. Não parece uma vilazinha aí. Parece um negócio mais relevante, assim, Paulista, bonitinho. cidade de 1 milhão de habitantes, é uma vila, né? Oi? Para Paulista, cidade de 1 milhão de habitantes, é uma Bom, vilazinha. tem isso. Não, mas não, o centro do Street View é muito bonitinho isso, cara, que legal. Olha isso, cara. Que fofo isso, mano. Isso é muito, tipo, história de fantasia de... Nossa, dava pra gravar uma porrada de série aqui. Que bonitinho. Que lugar fofinho. Não, Muito entendi. massa. Entendi. Vou querer passar lá agora. Tô curioso. Estou oficialmente curioso. Bom, ok, falamos então das principais cidades. O que mais assim levar em conta de prós e contras de vida na Alemanha no geral, assim? O que o país tem a oferecer e por que você, por exemplo, está querendo se mudar? Você, né, para quem não sabe, o Ju também está saindo da Alemanha em breve. Por quê? Vai muito de cada um. Eu acho que assim, eu quero sair da Alemanha por 2 motivos. Primeiro, princípios, e segundo, qualidade de vida. Eu vim para a Alemanha com um objetivo principal, que era me formar e atingir minha independência financeira, ganhar meu dinheiro, me estabelecer, começar minha carreira, e eu consegui. Então, eu me formei. Foram 4 anos difíceis da minha vida, e aí agora eu estou trabalhando e vou poder sair, realmente. Pontos positivos e negativos, lógico, são da minha perspectiva, porque eu tenho como dividir esses 8 anos na Alemanha, 4 que eu vendi minha alma para me formar, então eu realmente, assim, estava totalmente focada em estudar, eu não aproveitei a vida, eu não, assim, eu não ia muito para as festas. Eu tinha que estudar bastante, tinha que acordar cedo, porque tinha que pegar o ônibus para ir para a fábrica cedo, então, e era muito frio. Então, esses 2 princípios que eu tenho, o primeiro é porque eu não quero morar num país onde a carga de impostos é muito alta. E, assim, eu sou totalmente contra impostos, porque para mim imposto é roubo. Então, quando isso esclareceu tudo na minha cabeça, eu falei, não, eu não quero ficar aqui, eu não quero morar nesse tipo de país. Assim, foi o que eu fiz, não vou cuspir no prato que eu comi, eu gostei, vim para cá e tal, mas agora eu vou fechar esse ciclo, eu vou sair daqui. E também por qualidade de vida, porque eu acho que a vida na Alemanha é uma vida calma, tranquila, segura e pacata e regrada. Eu acho que, assim, se você quiser trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, pode ser um excelente lugar para começar, mas é isso. What you see is what you get, né? É isso. Então, você sempre tem uma coisa, por exemplo, que eu não gosto, é que tem uma lei aqui que proíbe que os comércios abram de domingo. Que ainda para mim, de religião, né? Do Sunday Shopping, que é guardar o dia e tudo mais. Sendo que um monte de gente nem é mais religiosa, né? isso, Só ficou ali.
Isso. E eu não me identifico muito também com o estilo de vida aqui. Eu vim para estudar, fiz isso e agora eu vou sair. Por exemplo, os meus 8 meses em Praga foram, assim, maravilhosos. Apesar do país ser um país vizinho, é um mundo totalmente diferente, assim, os tchecos são muito mais abertos e aí eles são mais voltados à liberdade. Lógico, não é perfeito, mas já é muito melhor do que aqui, por exemplo. Então, de passinho, com passinho devagar a gente chega no objetivo. Pontos positivos, lógico, segurança, eu acho que se a gente comparar no Brasil, segurança é um fator muito, apesar de eu sempre ter o meu sentido, assim, de: "Ai meu Deus, será que eu fechei o carro? Será que a porta tá aberta? Será que", não sei, O apesar de trauma eu de saber que brasileiro ninguém nunca vai estar, passa, né. O não, trauma de ser brasileiro sempre fica aquele trauma de guerra ali, né. isso, deixar a bolsa aberta, será que alguém vai deixar a bolsa ali em algum lugar? Eu não consigo. Ir trabalhar, por exemplo, num café, se a gente for pensar em nômades digitais, se eu for trabalhar num café, eu levo todo o computador, minha mala para fazer xixi, eu só estou no trem, porque eu não consigo simplesmente levantar e tipo, ninguém vai apesar que eu sei que ninguém vai mexer, eu fico morrendo de medo. Então, assim, pontos muito positivos realmente segurança, limpeza, é uma cida são todas as cidades que eu fui lá são, no geral, bem limpas, bem organizadas, hã, então são pontos bem positivos. E pontos negativos que são, para mim, a pessoa, eu acho que não é um país de serviços, eu acho que aqui não é um país em que você é bem servido, eu acho que aqui, quando você começa a trabalhar e você começa a ganhar um pouco mais de dinheiro, você começa a querer aproveitar mais serviços, começa a querer, como eu satisfiz todas as minhas necessidades básicas, eu quero também uma qualidade de vida muito maior e eu vi que aqui eu não vou conseguir, entendeu? Então eu vou procurar outras coisas com certeza. E também pelos meus princípios, porque não faz sentido para mim continuar aqui pagando imposto, aqui não faz sentido para mim. Uhum. Hoje em dia você já é fluente em alemão, né? Sim. Você chegou a considerar se mudar para algum outro país de língua alemã, como a Áustria, Suíça, Liechtenstein, sei lá, Namíbia? Eh, Eu adorei essa lista. Namíbia, todo mundo esquece disso. Hã, não, porque talvez a Suíça seja um pouco mais diferente, mas todas as vezes que eu fui para a Áustria e para a Suíça, eu não senti muita diferença, igual o que eu senti indo para a República Tcheca. É um Para esforço de mim, mudança de vida para pouca real alteração, né, tipo: "Ah, é um pouquinho diferente, i né". isso, realmente. Então não, nunca considerei. uhum. É, culturalmente, assim, é bem próximo, dá para dizer. Apesar de que eu diria que em termos de liberdade, em termos de, assim, declínio político, a gente tem, tipo, a Alemanha como o pior, na verdade, o mais embaixo. Aí depois Áustria, depois Suíça e depois Liechtenstein subindo, né. Então, assim, na Áustria já é um pouco melhor tributariamente e, assim, culturalmente até diria do que a Alemanha, assim, em termos de não ser tão progressista, tão, sabe, presa no estatismo da União Europeia. E a Suíça melhor ainda, e Liechtenstein melhor ainda, só que, né, Liechtenstein é uma vilazinha que é praticamente impossível de morar lá, a não ser que você seja, muito, muito rico, né. Então, tem esse ponto também. E eu não gosto de cidades muito pequenas, eu acho que a Alemanha não tem cidades muito grandes, mesmo Berlim, acho que tem 3,5 milhões. Sim, é bacana, acho que Hamburgo tem 1 milhão, até 1,5 milhão também, mas no geral são cidadezinhas muito pequenas e não é para mim, não é para o meu estilo de vida, não, não é o que eu tô procurando. Uhum. Isso eu acho que é algo que é até interessante, assim, do mundo alemão no geral. Se você vê nas maiores cidades da Europa, realmente a Alemanha não está lá, né. A Espanha, por exemplo, tem 2 cidades que estão lá no top 10, enquanto a Alemanha tem apenas uma, que é Berlim. E só que a Alemanha tem muito mais gente do que a Espanha, né. Só que a questão da Alemanha é que, por tanto tempo, foi um país tão descentralizado, né, não era nenhum país, digamos, um estado, né, então você teve um desenvolvimento muito mais descentralizado de várias pequenas cidades, várias cidades médias se desenvolvendo e virando centros de comércio, virando centros, educacionais e tal, que a população da Alemanha ela é muito mais dispersa. Mesma coisa da Suíça, sabe, mesmo as principais cidades da Suíça, Zurique, Berna, Genebra, são cidades pequenas. É o único país que realmente tem
uma população mais concentrada no mundo de língua alemã é a Áustria, que foi, né, Viena ali era a capital de um puta império na região, né? Então, é engraçado que como essa parte histórica do desenvolvimento da Alemanha impacta até hoje de a população ser muito mais dispersa do que, sei lá, numa Espanha, que foi um império, né, muito grande, com capital lá em Madrid, já muito antes. Mas É acho que um também teve o luxo. negócio que. Desculpa, mas eu acho que também teve o negócio que a Espanha nunca conseguiu desenvolver alguma outra coisa, né? Tipo, a Alemanha você tinha toda a indústria no Reno, a Bavária era a sua parada independente completamente, então você tem vários núcleos diferentes de coisas acontecendo. Tem diferentes atividades ali, Frankfurt virou um centro financeiro. Então você tem diferentes coisas que caracterizam diferentes desenvolvimentos. A Espanha sempre foi a monarquia espanhola. Tipo, o que eles fizeram, tipo, o que a gente lembra economicamente da história espanhola, assim, de, eles, pô, teve aquele negócio. Turismo, né? Na cidade de Barcelona, vai descendo a costa. Sim, mas assim, pô, se a gente pensa, pô, Holanda, Bélgica, etc., tipo, os caras estavam fazendo comércio em 1700, teve uma revolução industrial lá, teve um monte de coisa. A Espanha, ele sempre, tipo, Glória ao Rei. Aqui é o maior luxo para os alemães quando eles compram ou constroem uma casa no interior, assim, uma vida bem camponesa, assim mesmo, porque aí eles podem construir uma mansão, uma vila gigantesca, que eles têm garagem. Quando você mora na cidade, poucas pessoas têm carro, você não acha vaga, assim, os prédios, eles não têm nem garagem, então, assim, para você parar na estrada é na rua é horrível. Então você meio que é forçado a ou andar de trem, metrô ou usar bicicleta. O que para mim, eu odeio frio. Eu andando em Bremen, eu tinha que reduzir a marcha da bicicleta por causa do vento, da resistência, eu não conseguia andar. Então, assim, país frio, assim, não combina comigo. Eu agradeci que estava frio quando eu tinha que estudar, porque eu não tinha aquele sofrimento de, tipo, podia estar fazendo um churrasco. Que bom Não que tem tá nada frio. acontecendo, todos estão sofrendo junto comigo. Isso, mas agora que eu tô visando realmente qualidade de vida, não é um país para mim. Às vezes faz um tempo bacana, mas no geral não é para mim. Entendi. E hoje você está trabalhando na Statnos. Para quem não conhece, até uma pequena intro, né? A SETI é a versão em português da Statnos, né? Nós somos membros dessa rede, é uma rede de internacionalização que já tem vários idiomas. E o original foi em alemão, né? O nome Statnos significa apátrida, que em português não é uma tradução tão boa, então a gente decidiu colocar um novo nome, SETI, né, para o nosso branch. E eu queria perguntar assim, como que surgiu isso de você trabalhar com na internacionalização para alemães, voltado para um público alemanófono? Não sei como é que seria esse germanófono, não sei. Um público que fala alemão, né? Uhum. Olha, eu acho que vir para a Alemanha foi um acaso, mas trabalhar com a Stadtlos não foi um acaso. E uma das grandes influências aqui é um dos convidados, o Rafael. Ah, Olha, no Brasil, eu vou falar assim, não foi um acaso, foi realmente uma coisa que eu setei para mim, eu vou conseguir esse trabalho, eu vou ser a criadora de conteúdo da Stadtlos, porque não tem ninguém melhor do que eu para transmitir essa mensagem e ajudar as pessoas. Porque eu tive um mentor muito bom, o Rafael. Desde que eu estava no Brasil, eu já venho acompanhando o canal Ideias Radicais. E antes do canal Ideias Radicais, eu acompanhava o Daniel Fraga. E ele já falava que, como é que é? Estado gera pobreza, por exemplo. E isso me levou a pensar, ok, o que a gente está fazendo? Porque a gente nunca aprende isso na escola, né? E conforme o tempo você vai passando, você começa a fazer algumas perguntas necessárias. Por exemplo, você acha que imposto é justo? Aí você fala assim, tá, mas quanto que o imposto é justo? Será que 20%? Por que não 19%? Por que não 15%? Você fala, tá, mas não faz sentido. E aí você vê que muitas coisas que a gente aprendeu e tem enraizado não faz sentido, que a única coisa que realmente faz sentido é a liberdade, são os direitos naturais. E isso eu já estava vivendo, assim, para mim mesmo morando na Alemanha, não concordando com os processos burocráticos da Alemanha e com o Estado grande na Alemanha, era isso que eu queria viver. Porém, eu não tinha, assim, influência, eu só tinha o YouTube, os sites, eu não tinha, assim, muito eu não sabia como
o que eu poderia fazer, principalmente estando longe, de conversar com alguns brasileiros, mas eu também não conheço brasileiros aqui, como é que eu poderia fazer essa diferença? E foi também o acaso que eu vi que o Christoph estava precisando de alguém para ajudar ele na geração de conteúdo. Eu falei, eu realmente meu coração queima por isso, eu realmente tenho muito a acrescentar, e eu fiz assim, eu já gostei porque ele falou para mim assim, se você me mandar o seu currículo, me mandar algum certificado, eu vou te recusar na hora, seja tão bom que eu não possa te ignorar. Eu falei assim, se tem alguma coisa que eu realmente quero fazer, é ajudar essas pessoas. Então, eu consegui. Já faz uns 3 meses que eu tô nas Tápilas. Maneiro. É muito essa parte de, assim, perseguir o que você gosta, né, eu acho muito inspirador porque, assim, você não está trabalhando com engenharia, né, e as pessoas não precisam não dá pra gente prever, sabe, com o que a gente vai estar trabalhando daqui a anos de verdade, sabe. Você pode ter estudado alguma coisa, mas isso não significa que você tem que ficar nessa área pra sua vida toda, sabe. Você pode fazer o que você gosta. E isso de, assim, seguir um ramo que você gosta, de ficar de olho no que está acontecendo nos desenvolvimentos ali, depois, pô, às vezes aparece uma oportunidade, sabe? O motivo que eu tô aqui, na verdade, né, gravando esse podcast, também é uma história muito semelhante. Eu já era libertário, era fã de. Eu tinha lido o livro do Titus Gebel sobre cidades privadas livres, né? Eu curtia bastante o conceito de cidades autônomas, zonas econômicas, cidades privadas. E um dia no Face ele também postou uma vaga lá de emprego, procurando uma pessoa que falava inglês e alemão, que morava preferencialmente na Europa, e que conhecesse o conceito de cidades privadas, soubesse do que se tratava. E eu fui atrás, eu ainda estava na universidade, mas, né, fiz a aplicação, fiz uma chamada com o Titus e tal. No final ele me contratou. Trabalhando na Free Private Cities, eu conheci o Rafa lá num evento de economia austríaca em Viena, e eu conheci o Christoph também porque ele era embaixador da Free Private Cities. Então, assim, 2021, quando a gente fundou a CETI, foi só juntar um contato que eu conheci daqui, um contato que eu conhecia daqui, e um tema que eu já curtia, que era internacionalização, para fundar a CETI. Então, sabe, esse networking de você ficar de olho nos ramos que você curte, sabe? Se você curte não sei, ideias da liberdade, fica de olho nesse setor. Se você curte cidades privadas, se você curte, sei lá, blockchain, cripto, sabe, acompanha o que está acontecendo, não deixa as coisas simplesmente passar, porque às vezes aparece uma oportunidade e se você agarra ela, sabe, pode mudar completamente a sua carreira no futuro. Claro. A gente não sabe as consequências. Eu, há anos atrás, quando eu comecei a aprender alemão, eu jamais imaginava que era exatamente isso, essa fluência no idioma que ia me permitir trabalhar com o Christoph e com vocês. E eu não fiz, imagina, jamais, nem nos meus melhores sonhos eu ia pensar que isso ia acontecer. Então, quando eu via a parceria Rafael, Christoph, eu juro, eu pulava igual uma pipoca, assim. Gente, eu não acredito, 2 ídolos meus trabalhando juntos, assim, por uma forma óbvio, por outra forma, que maravilha, entendeu? Então, para mim, não é só um trabalho, é realmente a essência. Eu tô aqui pela essência, do que a gente oferece. Eu acho que não esperar que os caminhos da vida sejam uma coisa linha reta, nunca vai ser. Toda a história todas as histórias de pessoas como a gente são tipo, sei lá, cara, quando eu vi, tipo, poxa, eu fui mágico, sabe? As pessoas esquecem disso, mas, tipo, por exemplo, eu odiava redação na escola, hoje eu trabalho com basicamente fazer redação. Hoje eu trabalho com escrever e apresentar. Eu odiava isso, eu queria ser engenheiro. Então, sei lá, Talvez cara. porque talvez porque as redações, assim, exigidas, o nível era para passar na Porque eu tava me prova. ensinando, não tinha nada a ver com o que eu queria. Eu tava lendo O Senhor dos Anéis e estavam querendo que eu fizesse redação sobre, sei lá, e ler aqueles livros de literatura chato pra cacete. De literatura brasileira. Mas é muito isso que vocês falaram, de, tipo, fique de olho no lugar também. E assim, também tem uma coisa de, cara, você tem que ir fazendo oferta, você tem que ir vendo o que tá acontecendo e vai construindo tua reputação, vai construindo tua experiência e tudo mais, né? Porque você falou, se você chegar só com o currículo, a galera vai olhar e falar, tá, mas daí, o que você já fez, né? E hoje o movimento é muito isso, né? Pra quem quer estar trabalhando nisso também, hoje o movimento é muito isso. O que você já fez? Eu já contratei gente que 2 meses depois eu descobri o que ele estudou. Tipo, você fez direito? Nossa, que merda. É. Tá,
ok, não importa. Honestamente, se alguém me mandasse um currículo com direito, eu já ia olhar e ficar meio, não sei, hein, cara. Mas o meio hoje é muito isso, o nosso meio hoje é muito isso, que você sabe o quão rápido você aprende, o quanto você está disposto a trabalhar, né? Então eu tava falando isso ontem sobre, tipo, eleições. Eu me perguntando o que um candidato tem que ter. Eu falei, cara, o cara tem que ser um cavalo de batalha, cara. Ele tem que ser capaz de cavalgar 14 horas sem reclamar. E achar isso normal. É isso. Se você tem isso, você consegue. Focar em resolver o problema, né? Porque o título não vai. Talvez ele te coloque na entrada, mas ele não vai te manter no lugar. Com certeza. Sim. É capacidade de execução, é tipo, o que você entrega e aonde, quando e o que eu posso esperar. Eu acho que é isso, assim. E com o tempo, carreiras mais malucas vão se criando. Eu acho legal isso, porque assim, isso é uma coisa que a gente ouvia 10, 20 anos atrás que ia acontecer, hoje a gente vive isso, eu fico pensando, cara, bota mais 20 anos nisso, meu Deus do céu. O que vai ser isso daqui a pouco, né? Vamos ver. Quem que vai se adaptar? E eu acho que é meio disso também que a gente fala indiretamente na SET e no que a gente faz, né? Não é só essa arbitragem de impostos e tudo mais, mas aonde que são os lugares que já tem essa mentalidade? Porque você tá falando disso, a Alemanha é um país quadrado, tipo, um país regrinho e tudo mais. Se você quer ganhar o dinheiro, ficar de boa, ok, beleza, mas assim, é a mentalidade que eu quero e é quem eu sou, tipo, como uma forma de viver e pensar, não, então eu quero esses outros lugares. Que outros lugares são esses? E geralmente não são os lugares que você imaginaria. Geralmente não são, tipo, se você for ver a lista de países que a gente fala, a maior parte das pessoas não encontra isso no mapa. Mas ainda assim são os países que têm essa mentalidade. Então a gente também está procurando isso, tipo, a gente não está procurando só pagar menos imposto, né? Você fala assim, cara, ó, você vai pagar 0 imposto, mas você vai viver no país mais regrado carola do mundo, seria? Tipo, não sei, cara. Entendeu? Porque não é só sobre o bottom line, é sobre também tipo, como a gente vive a nossa vida. E é legal pensar em conhecer os outros países que têm essa cultura, tipo, e descobrindo que eles existem, assim. E assim, é engraçado porque a gente, né, a gente já teve bastante cliente na SETI e tal, mas, cara, não teve um exemplo de uma pessoa que foi morar, sei lá, em Vanuatu, ou que foi morar em, sabe, Bermuda. Ó, é um país com 0 imposto, mas, cara, sabe, no final das contas, 0 imposto, tu tem, sei lá, mais de 50 países pelo mundo, sabe? A questão É uma escolha de estilo de vida. A galera sempre social. fala, não, mas eu devia ir pra esse país. Eu falei, você gosta de praia? Você gosta de frio? Você planeja ter filho em breve ou não? Você tá solteiro? É. Se você estiver solteiro, tem certas considerações que têm que ser feitas no país. Se você já tá casado, talvez não necessariamente. Mesmo na parte de carreira, assim, geograficamente, sabe, as indústrias não estão espalhadas universalmente pelo mundo. Mesmo se você trabalha remoto, sabe, as pessoas que são da sua indústria, as conferências da sua indústria, as empresas da sua indústria, elas têm bases em algum lugar, né? Então, agora, por exemplo, Portugal está com bastante gente do ramo de cripto, né, você tem várias cidades a nível mundial que são boas para finanças, tipo, sei lá, ir para Dubai, né? Você tem lugares para startups de alguns tipos. Então, sabe, tem muito dessa parte de carreira, de você estar presencialmente num lugar em que as coisas da sua indústria estão acontecendo, que as pessoas da sua indústria estão, aumenta muito mais a chance de você fazer surgir essas oportunidades das quais a gente está falando, sabe? Esse Eu caos falo isso da exponencial. sala. Você quer estar na sala que tem as pessoas que pensam como você e que vão te desafiar também, que vão te fazer pensar coisas novas e tudo mais. Se alguém chega para mim com um projeto, um sonho e tudo mais, a primeira coisa que eu preciso entender, que eu quero entender é em que sala que você está. Se você não está cercado de gente que vai te desafiar, cara, desculpa, a chance daqui dar certo é muito baixa. E agora, com o pessoal trabalhando, podendo trabalhar de qualquer lugar do mundo, lógico, tem profissão que sempre vai precisar estar no lugar, mas hoje, mais do que nunca, foi comprovado de que tem como trabalhar sim, e não precisa estar no mesmo lugar. Então, acho que as pessoas estão parando para pensar: opa, peraí, será que eu posso parar de morar na cidade onde eu não quero morar e eu tenho que pegar 2 horas de condução ou 4 horas para ir e voltar? Assim, como é que eu realmente posso continuar agregando sem necessariamente estar me sacrificando meu tempo, ou talvez pagando muito caro de aluguel, ou talvez eu possa morar no campo, talvez eu possa morar na praia, talvez eu possa finalmente fazer o que eu sempre tive vontade de fazer. Então, acho que nunca teve um tempo melhor para a gente poder se descobrir e viver a vida, assim, ao máximo que a gente puder. Com certeza, com certeza. E talvez falando um pouco disso e já entrando também no seu trabalho que você faz na Statmos, né, fazendo essas consultorias de internacionalização para pessoas do mundo alemão, recentemente o Rafael Scapella publicou no YouTube dele
um, um vídeo assim sobre por que alemães estão indo para o Paraguai. Que assim pode ser um choque muito grande, né, para os brasileiros. Tipo, caraca, um país de primeiro mundo e eles estão indo para o Paraguai, que a gente vai lá para comprar muamba, sabe? E assim, na CETI, na Statmos, a gente também já atendeu uma porrada de alemães que estavam vindo para o Brasil, né? Então, eu queria ouvir de você, assim, do seu trabalho até agora, por que que as pessoas estão indo assim, sabe, você está indo da Alemanha, mas está indo depois para Praga, que também é um país europeu, tem história, mas por que que você acha que assim tem tantas pessoas da Europa que estão decidindo não abandonar a Europa no geral e ir para um lugar como América Latina ou Sudeste Asiático? Eu também pretendo abandonar a Europa, mas, eu acho que, assim, por que que os alemães eu conseguiria dividir essas pessoas em 2 grupos, pelo que eu vi, lógico. Eu acho que tem pessoas que, principalmente depois dessa coisa de lockdown e dessa obrigação do que o governo ele não colocou que é obrigatório tomar vacina, mas ele fechou tanto cerco que você, assim, se você não tomar vacina, você não vive, assim, sabe. Então, assim, não foi uma lei obrigatória, mas você tinha que tomar. E tem muita gente que não quis, por qualquer motivo, não queria tomar. Então, eles, com muita insatisfação política, com muita insatisfação do clima, ou com muita insatisfação da rotina, com essa coisa de trabalhar em qualquer lugar do mundo, tem muita gente que está focado mais na natureza e resolveu sair, assim, querer realmente não estar mais na Alemanha, sair desse país onde as pessoas tendem a ser mais frias. Então, esse é um grupo de pessoas que querem só sair. Agora, principalmente para o Paraguai, pelo que eu vi, foi porque o Paraguai, eu acho que tem 87% da população é católica, e teve, assim, com os imigrantes aqui, tem muita gente que tem um problema, um preconceito contra os muçulmanos, assim, aqui tem muito turco, na Alemanha inteira tem bastante turco, e eles têm a cultura deles, e eu acho que os alemães se incomodam com isso, fora também com os refugiados que vieram para cá, e eles têm problema com isso, então eu vi que eles foram para o Paraguai, para fugir dessa mescla de culturas, e também para poder exercer a cultura católica deles, foi o que eu vi, entendeu. Hã, Mas assim, na parte da cultura alemã, assim, não daria para, sei lá, ir para Itália, ir para Portugal? Por que sair da Europa como continente, assim, sabe? O que que você vê do Se você continente fosse fazer Europa? isso, por que não ir pra Áustria, sabe? O que você vê assim no continente Europa que talvez tenha gente dessas nacionalidades indo embora e procurando outros continentes? porque eu acho que mesmo, assim, Itália, Espanha, apesar de terem essas diferenças, eu acho que no geral ainda é farinha do mesmo saco, eu acho que ainda tem essa coisa europeia, esse estilo de vida europeu. Quando você sai da Europa, foi o que eu falei, não tem só a cidadezinha, o riozinho e as mesmas coisas. Talvez nesses países, Portugal, Espanha, Itália, a culinária é muito melhor, assim, comparado com a da Alemanha, por exemplo. Talvez se a pessoa gosta muito da culinária, tudo bem, mas já tem essa qualidade de vida que o pessoal não vai só tirar férias, mas eu acho que você tem essa liberdade muito mais fora. Tem muita gente na Tailândia, Indonésia, Costa Rica, que eu não sei, parece que tem essa coisa de aventura, de tipo, por exemplo, nenhum estado me regula ou eu sou livre para fazer o que eu quero, entendeu. Porque mesmo se você for para Espanha, pode melhorar muito um pouco mais sua qualidade de vida, mas ainda assim tá sobre o mesmo teto, pelo menos é o Ainda a União sentimento que eu tenho. Europeia. Isso, isso. Pode ser que a pessoa vai mais Acho que não para teria o muito esforço leste. pra mudar muito pouco. Isso, fora que o pessoal tem bastante medo, então acho que a pessoa tem realmente vontade de sair, então ela já vai e se joga, mas tem muita gente que tem muito medo e, às vezes, uma pessoa quer mudar, mas tem família, tem filhos, então não quer ter uma mudança tão drástica e acaba ficando até porque por exemplo, os salários na Alemanha são maiores, então, assim, talvez se eles se mudassem para lá, talvez eles poderiam ter uma queda na qualidade de vida, né, se eles fossem contratados com um salário português, por exemplo. Então os alemães são muito orgulhosos, eles se sentem, assim, até superiores deles serem o que eles são. Então, se quando eles vão realmente desistir de todo esse ambiente, vão desistir, entram de cabeça. Pelo menos é o que eu senti. E cresceu muito uma insatisfação política deles verem
a Alemanha fechando, entrando em lockdown e mantendo lockdown em outros países, o pessoal vivendo a vida, curtindo. Muita gente ficou depressiva, assim, afetou bastante a mentalidade, a saúde mental de todo mundo. Então, Uhum. Essa parte, assim, tanto a Áustria quanto a Alemanha foram bem fechadas, né? Acho que até a Suíça também ficou bem fechada por um tempo nos lockdowns. E era engraçado, assim, porque esses países tá praticamente impossível você entrar no país e não ter que quarentenar e, né, fazer, mesmo com teste, você ainda tinha que fazer quarentena por um tempo. Tinha umas coisas bem complicadas ali. E do lado, na Hungria, assim, você nem precisava usar máscara no transporte público, sabe? Ninguém ligando para absolutamente nada. Então, assim, você tem contrastes muito fortes nessa barreira ali da antiga cortina de ferro, né? Para lá do leste europeu e para o ocidente já são coisas bem diferentes em termos de cultura. E outra coisa também que eu penso que, assim, é que você falou clima, né, cara? O clima europeu tem um certo limite, né? Você vai mudar, a galera vai querer sol mesmo, né? Os caras vêm pra cá e ficam tipo, tá sempre ensolarado, assim, bonito. Quer dizer, aqui não Curitiba, né? Mas Brasil, os e caras vêm. isso, o Francisco comentou, muita gente está indo para o Brasil também. O Brasil aqui na Alemanha é muito bem visto. Lógico, o pessoal sabe dos problemas políticos, não tão a fundo, lógico, porque até essa profundidade não chega aqui. Mas viu que o Brasil não era mais de boa em relação às restrições do corona, e é um país aberto, é um país com mais qualidade de vida, tem o incentivo de ter, por exemplo, turismo de nascimento, que é um tema que a gente também aborda bastante, onde seus filhos podem nascer e adquirir a cidadania brasileira. Então, assim, não é só porque a gente está no Brasil que é tudo uma merda, quando você vê de fora, o pessoal gosta bastante, tem muita coisa boa, eles gostam bastante da nossa energia, da nossa simpatia, entendeu? Não é uma coisa forçada, eles realmente percebem que você tem uma radiação positiva, e ilumina, assim, o ambiente de trabalho, os seus contatos, então você nunca passa batido, você sempre é lembrado, pô, bacana, Juliana. E quando você fala do Brasil, você não fala necessariamente dos problemas, você também quer contar as coisas positivas, entendeu? Então, acho que o pessoal tem, no geral, aqui, uma visão muito positiva do Brasil, muito. Das pessoas, Esse principalmente, Brasil, também. para quem tem seus Me negócios no surpreende, exterior, honestamente. Não sabia não, que assim, o Brasil, para quem tem seus negócios no exterior e quem ganha bem, pode ser um lugar bom. ganhando em euro é maneiro. Exatamente, sabe? Ganhando em euro, ganhando bem para viver no Brasil, tem vários lugares interessantes, né? Inclusive, dos que eu cheguei pessoalmente a conversar das Statanos que estavam vindo, boa parte estava indo lá para o sul mesmo, em Santa Catarina, para Floripa, principalmente, tem atraído bastante gente, né? Então, são lugares também com um nível de segurança já mais alto do que a média do Brasil, né, digamos Santa assim. Catarina É um fator que muito bom. é um fator que eles levam em conta, né? Mas sim, Panamá, Costa Rica. Nossa, o Panamá, ano passado, quando teve a mudança lá no visto deles, o Friendly Nations, ficou mais difícil, basicamente, eles adicionaram um número de restrições. Ainda dá para conseguir para quem está interessado, mas, né, ficou mais difícil. A gente estava na Roereca, não, na Numa Days, o evento lá do Chris na Alemanha, e, cara, assim, teve, se eu não me engano, umas 100 pessoas ou umas 80 pessoas lá que estavam basicamente assim correndo para pegar o último dia para conseguir o visto do Panamá, só para ter o visto, sabe? Eles nem estão pensando em se mudar para o Panamá agora, mas cara, eu preciso ter uma porta fora da Alemanha e, né, pegaram a do Panamá enquanto ainda tinha tempo, basicamente. Foi um recorde altíssimo de pessoas indo para lá. Eu precisava dar algum jeito de levar algum depoimento da Statanos ou de vocês para tipo, para Congresso, para Senado, para falar, mano, tem um monte de gente que quer vir para cá. Para de ter um monte de lei retardada sobre imigração. Meu Deus, cara, parece que o Brasil não quer as pessoas. É um negócio tipo. Para com isso, cara. Facilita para os caras chegarem aqui. Qual foi? Cria um Golden Visa aí, sei lá, cara. Tipo, se tivesse um Golden Visa de. Se tivesse... Oi? Golden Visa
Se tivesse um programa de residente não habitual também, tipo, por 10 anos tem vantagem tributária. Bota Se isso, não um programa tivesse aquela porra de Cara, se conta o Brasil solta um Golden Visa de 200 mil euros. Cara, ia ser um estrago, bicho. Ia ser um Vai ser estrago. bem competitivo com os outros países que oferecem um Golden Visa. E o Brasil, ele tá na América do Sul, tá bem posicionado economicamente também, todo mundo sabe o que R$1 o milhão Brasil... por cada pessoa que vem. Você atrair 1.000 pessoas. Nossa, que merda. Na verdade, já tenho visto lá de investidor em imóveis, né? Que é R$1 milhão e tal, mas Só que daí você tem que investir em imóveis aqui que você não sabe. É por isso que eu gosto que é a parada do Golden Visa, que é tipo, cara, você não precisa entender nada do país. Tipo, pau, fim. Eu falo, você tem que investir em imóveis. Vou ter que segurar esse negócio, eu não sei o que vai ser, onde que é. Aí daí tem que ser aprovado, porque senão vai ter fraude. E aí vai ter alguns imóveis que é super inflacionado só porque aquele dá visto e o outro não. Ah, mano, você tá falando que você sabe que isso existe, né? Tem o State Approved lá, vai dar um puto esquema de corrupção isso aqui no Brasil. Você fala, mano, ó, 200 mil euros, seja bem-vindo, falou, meta 1.000 por ano. Pronto, 1 bi de faturamento do governo lá. Qual é o problema, bicho? Não, mas Os vai ter um monte de alemães... deputado que vai falar, nós estamos vendendo o nosso legado. Sim! Sim, vocês têm um país massa que é um produto maneiro e vocês estão vendendo isso. Qual é o fodendo problema? Ah, eu fico puto com isso. A gente precisa fazer esses caras entenderem isso. Meu Deus do céu. Eu tô na beira de me candidatar, só vou propor isso. Foda-se. Vamos lá. Porque não é só o país abrir para essas pessoas também, os efeitos que vão acontecer quando o país começa a se abrir, porque talvez muitas pessoas vão falar mais inglês e vai internacionalizar mais aos poucos, lógico, não vai ser assim, troca de cultura. Sim, lógico. Conhecer pessoas diferentes, traz outras éticas de trabalho. Tipo, por que a ética de trabalho em Santa Catarina é tão diferente do país? Porque tem um monte de alemão e italiano lá, mas especialmente os alemão, e para eles estar desempregado é uma vergonha. Então todo mundo vai lá e arranja um emprego mesmo que pague mal. Então por isso que o desemprego lá é muito baixo. Porque hoje no Brasil você tem um monte de empregos, vagas abertas, mas tipo, tem a galera que é overqualified que não quer descer lá. Tipo, por exemplo, você tem isso. Agora, imagina que você traz essas éticas ou essas formas assim de pensar, seria muito bom. Enfim, eu tô só old man ranting aqui. Não, mas é que seria uma coisa a longo prazo, né? Não é uma coisa que daria volta Sim. imediato. Justo porque a longo prazo você tem que começar agora, né? Sim, mas aí a bomba cai na concorrência, na oposição. Fazer o quê? Fazer o quê? Exato. Bom, a gente já está com mais de 1 hora e pouco de conversa aqui. Acho que do meu lado. Isso esgotou a nossa lista de perguntas que a gente tinha aí, né? Uma coisa que acho que eu gostaria de perguntar para fechar, Ju, em relação à língua alemã, o idioma alemão. Assim, para quem você recomendaria aprender alemão? Você agora não vai mais morar num país de língua alemã, mas ainda está trabalhando com alemão assim, o dia inteiro, né? Você acha que o alemão é uma língua que vale a pena aprender, mesmo se a pessoa não quer morar na Alemanha? Ou é mais, tipo, quem está voltado para o mundo alemão? Eu acho que não vale a pena aprender a nível fluente, talvez, assim, uma coisa mais básica, a não ser que você tenha algum objetivo no meio da sua vida que atrele alguma coisa alemã, assim, ou se você tem um trabalho que você acha que você vai conversar com alguns partners ou vai conversar com clientes em alemão, porque eu acho que quando você tem essa fluência, você consegue engajar com as pessoas, né? Se não sair do oi, tudo bem, bom dia. Mas eu não recomendo, se você tiver que aprender uma coisa, eu recomendo ser fluente no inglês, porque eu acho que isso é uma coisa que realmente as pessoas vão precisar. E eu não acho que se você não for ter alguma relação com a Alemanha, não for mirar em alguma coisa específica com a Alemanha, ou com a Áustria, Suíça, Liechtenstein e tudo mais, eu não acho que valeria a pena. Assim, é um esforço que você pode dedicar para outra coisa. Aprender alguma Eu já outra ouvi que coisa. alemão é uma língua business na Europa, mas o quanto isso é real? Se for entre os alemães, lógico, mas se você vai fazer qualquer negócio com qualquer outra pessoa, com qualquer outro, é tudo em inglês. Porém, se você quiser morar na Alemanha, você vai sofrer preconceito por você só falar inglês. Então, se você quiser morar aqui, E você mesmo falou manda que bala. fora de Berlim não rola, né? Não, eles realmente não te dão, porque é muito estresse, eu já tive uma palestra, assim, que tinha umas 200 pessoas, e tinham 3 pessoas que não falavam alemão. E a gente pediu para o palestrante falar, por favor, você pode fazer a palestra em inglês? Uma pessoa era de Israel, outra era do Egito e outra do Reino Unido.
E ele, assim, muito queridos, estavam querendo aproveitar, mas ele não falava alemão. E aí o cara falou assim: "Eu não vou fazer inglês". Aí eu arregalei os olhos assim: "Gente, por quê?". Eu falei assim: "Não, porque se eu fizer inglês, os alemães não engajam muito e, tipo, para essas 3 pessoas, para mim não vale a pena", entendeu. Isso para mim foi muito ruim, eu acho que então, não vale a pena. A não ser que você tenha isso como objetivo de vida. Eu acho que inglês é o essencial mesmo. Sim, eu Ok, diria que então não talvez preciso aprender alemão. Ok. acho que talvez pode fazer sentido em alguns outros países além dos mencionados, como por exemplo, Hungria. Hungria, pelo menos Budapeste, tempo que eu tive lá, você tem ainda muitas coisas escritas em alemão, você tem uma comunidade muito grande, tipo, tem missas em alemão, tem eventos em alemão, uma comunidade de expatriados muito grande. Tipo, os países que alemão é um povo que emigra bastante, tem muito alemão indo embora, e para esses países onde tem uma população bem grande de alemães, eu acho que é uma vantagem competitiva, mas assim, novamente, né, se você quer ir para, sei lá, Reino Unido, não vai mudar muita coisa, mas, né, Hungria, esses países aí mais próximos que tem bastante alemães, eu acho que também é uma maneira bem massa de fazer o networking ali. Mas, né, os Sim. países do lado, basicamente. Sim, tem, por exemplo, a fábrica da Audi em Győr, na Hungria, que lá o pessoal só fala alemão, assim. Então eu sei que, por exemplo, se você quiser trabalhar lá, você tem que falar alemão, mesmo sendo húngaro, entendeu? E se você falar húngaro, melhor ainda. Então depende também da sua profissão, depende do que você quer. Aprender por aprender, assim, para falar que sabe, não vale a pena. Como a gente trabalha com conteúdo e está sempre conectado com isso, a gente precisa ter, mas se você não tem essa se você trabalhar principalmente com TI, que era a minha área anteriormente, é tudo em inglês, principalmente com a programação, Java, tudo em inglês. Então, o código está tudo em inglês. Às vezes você só precisa para comunicar, fazer alguma reunião, entregar resultados, mas tá tudo em inglês, entendeu. É a língua fácil. Até você aprender alemão, são 3 gêneros, tem o gênero feminino, masculino e neutro, e até você entender o que que é neutro. Então, inglês é muito mais fácil, realmente. Certo. É. Com certeza. Rafa, alguma última pergunta do seu lado para Ju? Não, não. Estamos adequadamente privatizados. Boa. Ju, alguma última mensagem ou coisa que você gostaria de falar para a nossa audiência agora? Hum, eu acho que, como eu falei, a gente está na melhor hora de fazer essa introspecção, de olhar para dentro e falar o que que eu realmente quero. Não existe só um caminho que a gente possa seguir para poder ser alguém na vida, para a gente poder fazer alguma coisa legal na vida. Hã, eu acho que as pessoas nunca devem parar no primeiro não que elas ouvem, porque, como a gente falou, os caminhos são totalmente diferentes e tortos, e a gente não sabe as consequências das nossas ações no passado. Se eu não tivesse aprendido alemão, eu jamais teria a chance de estar na Stadtlos e conhecer vocês. Então, assim, realmente faz essa introspecção, principalmente, numa fase de mudanças, porque a gente tem respostas, a gente tem internet, tem muito conteúdo que a gente pode aprender, a gente pode nos transformar constantemente e tudo é possível, né? Senão a gente arranja uma desculpa, não, a gente arranja um jeito. Muito bom. Sim. Ju, e para quem quer conhecer mais o seu trabalho, onde eles podem encontrar isso? Com certeza na Stadtlos, no site da Stadtlos, que é stadtlos.ch, que é a parte da domínio, como é que chama? Domínio da Suíça, que coincidentemente são as iniciais do nome do Cristo. A gente também tem o trabalho que a gente está agora crescendo com cripto, que a gente vai realmente, assim, abordar temas de cripto, investimentos em cripto, tributação em cripto e tudo mais, que a gente chama de Kapitalistenschwein, que é traduzido para o alemão seria um porco capitalista. Então é Kapitalistenschwein, talvez a gente pode colocar os links, porque senão é muito complicado, é uma sopa de letrinhas. E Alemão. SETI, né? Claro, onde a gente pode te ajudar, seja de qualquer forma, seja uma palavra amiga, seja um podcast interessante, seja uma consultoria, com certeza. Perfeito, Show. então. Os links vão ficar na descrição. Ju, foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigado e até a próxima.